Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Na videoaula dessa semana eu vou mostrar como criar uma aplicação ASP.NET Core MVC usando o Entity Framework Core para acessar um banco de dados SQL Server usando o Visual Studio Code. Então, nesta aula eu não vou trabalhar com o Visual Studio. Para você acompanhar essa aula, você tem que ter o seu ambiente configurado, como eu mostrei na aula anterior, né? E basicamente, você tem que ter instalado o Netcore SDK, o Visual Studio Code, a extensão C# para o Visual Studio Code, o NetCree, o Ioma, né? O Node, o NPM, e ter feito a instalação do Ioma e do gerador de templates para as aplicações ASP.NET. Então, nessa aula eu não vou usar o Visual Studio, eu vou usar o Visual Studio Code. Tá? Então, qual que vai ser o nosso objetivo? Eu vou criar uma aplicação ASP.NET Core 1.1, uma aplicação MVC. Vou acessar o SQL Server usando o Entity Framework Core 1.1. Vou usar uma abordagem Code First, que é aquela onde eu vou partir de um modelo de domínio e o Entity Framework vai criar o banco de dados e a tabela para mim. Eu vou usar o Visual Studio Code como editor de código, que é um editor da Microsoft, ele é multiplataforma. E eu vou usar também o NetCree, que é a interface de linha de comando da Microsoft, que é uma ferramenta também multiplataforma para desenvolver aplicativos NetCore. Eu vou usar, né, os recursos do novo framework, que é o NetCore. Então, o que eu vou mostrar aqui, embora eu esteja usando aqui um ambiente Windows, ele pode ser feito da mesma maneira, com algumas variações nos comandos de linha de comando, no ambiente Linux e no Mac. Tá? Aqui eu vou usar, para criar o nosso projeto, o Ioma. Então você já tem que ter instalado. Eu não vou repetir aqui o que eu já falei na aula anterior. Tá? E eu vou usar alguns comandos do Netcore Cree, como adicionar os pacotes do SQL Server, da ferramenta de linha de comando do NetCree, e para restaurar as dependências do projeto, o comando .NET Restore, para executar o comando .NET Run. Certo? Então o nosso roteiro vai ser, depois que eu criar o projeto, eu vou criar uma pasta model, vou definir um modelo de domínio, vou definir a classe de contexto, vou criar uma classe para inicializar o nosso banco de dados. Depois eu vou definir o nosso contexto como um serviço, para poder usar a injeção de dependência lá no arquivo startup. Tá? Definir a string de conexão lá no arquivo configure services. Vou definir a inicialização dos dados. Vou ajustar o controlador Home Controller que vai ser criado para o padrão e vou definir a view para exibir os produtos. Basicamente é isso. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Ó. Eu já criei uma pasta aqui chamada Netcore Demo, que ele está aberta, está vazia essa pasta. É aqui que eu vou criar o nosso projeto. Tá? E eu vou abrir um terminal de linha de comando. Para fazer isso, você clica aqui, ó, prompt de comando ou admin, ele vai te abrir esse prompt. Então, o nosso ambiente de trabalho vai ser o Visual Studio Code e o terminal. Tá? Então, eu vou entrar nessa pasta que eu criei, que é Netcore Demo. Opa, Netcore. Tá aqui, é uma pasta vazia, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o projeto. Então, eu vou usar o Ioma. O Ioma, eu já falei isso, eu já mostrei na aula anterior. Então, ele tem um template que já está instalado, que basicamente ele vai criar toda a estrutura de arquivos para mim, né? Então, eu vou ganhar muito tempo com isso. Então, eu vou digitar o comando ASP.NET. Ele vai me abrir as opções de templates, tá? E aqui eu vou criar uma aplicação Web Application sem membership e sem autorização, tá? Vou selecionar essa opção. Então vou dar um Enter. Ele vai me perguntar qual framework para interface eu vou usar. Então eu vou usar o Bootstrap. Vou dar um Enter.
Então ele vai pedir o nome da minha aplicação. Aqui eu vou dar o nome MVC EF Core. Tá? O nome da aplicação. Pronto, ele criou o projeto. Note que ele já me dá uma dica que eu tenho que fazer. Eu vou ter que entrar lá no... Ele criou uma pasta chamada MVC EF Core, que é o nome do projeto. Aí para mim restaurar as dependências, eu dou o comando .NET Restore, dou um build e executo. Tá? Então eu vou limpar, vou dar um dir, ó, eu tenho a pasta lá, MVC EF Core. Tá aqui a minha pasta com todos os meus arquivos e pastas do projeto criado. Então agora eu já posso abrir no Visual Studio Code. Para mim abrir direto aqui, ó, dou um code ponto. Ele vai abrir aqui no Visual, ele vai criar outra instância do Visual Studio Code. Eu vou fechar essa aqui. Tá aqui, ó. Então aqui, ó, perceba que ele está usando o arquivo de projeto no formato CS Proj, né? Ele já tem algumas dependências aqui. Note que ele não tem a dependência do Entity Framework. Eu vou ter que incluir esse pacote aqui, tá? Então ele tem aqui o arquivo Startup, ó, ele criou a pasta Views com uma pasta Home, já tem aqui 3 Views, ele criou uma pasta Controller, tá vendo? Um controlador para mim. Note que ele já está solicitando para mim dar o Restore aqui, tá? Então eu posso fazer isso tanto aqui, como posso fazer isso aqui na janela de comando, tá? Então, antes de dar o Restore, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar todos os arquivos aqui, tá? E eu vou na janela de comando e eu vou dar aqui o comando, do netcree. Deixa eu puxar mais a janela para cá para você me acompanhar, né? Então eu estou na pasta do projeto. Para mim incluir uma referência, eu poderia abrir o arquivo e editar aqui, ó, aqui o arquivo CS Project e incluir aqui na mão, tá? Seguindo a mesma sintaxe que ele está seguindo aqui. Então aqui eu daria o package reference, include o nome do pacote que eu quero incluir, tá? Essa é uma forma. A outra forma que eu vou fazer aqui é usar um comando do netcree. Esse comando é .NET, né? Vou dar add package e aqui o nome do pacote, que é o Microsoft.Entity Framework Core SQL Server. Esse comando vai incluir essa referência ali no arquivo de projeto. Só isso que ele vai fazer, tá? Aqui vai acontecer o seguinte, essa ferramenta de linha de comando, ela tem um utilitário de telemetria, que precisa ser desabilitado. Eu não desabilitei, então ele vai entrar aqui exibindo umas mensagens aqui e que ele está fazendo, recolhendo algumas informações do meu ambiente. Eu vou pausar o vídeo, tá? E quando ele terminar eu volto. Ó, ele vai começar, tá vendo? Eu vou pausar o vídeo. Pronto, ele terminou, tá vendo? Agora, se eu voltar aqui no Visual Studio Code, né? E abrir o arquivo aqui MVC CS Proj, olha lá, ó, ele instalou, ele referenciou aqui, ó, o Entity Framework Core SQL Server, tá? Agora eu vou instalar uma dependência também que eu preciso para a linha de comando, só que agora eu vou instalar aqui para você ver que é a mesma coisa, tá? Eu vou copiar, vou colar, então eu vou instalar a referência Microsoft Entity Framework Core, aqui vai ser tools.net e a versão vai ser a versão 1. A desvantagem de você fazer aqui pela linha de comando é que você tem que saber a versão que você está instalando, tá? Mas o que eu fiz aqui, ó, basicamente é a mesma coisa do que eu dar o comando que eu dei aqui, que é o .NET Package, tá? Então é só para você saber que você pode fazer dessa maneira. Então agora eu vou salvar e ó, agora ele está solicitando que vai dar o restore para ele restaurar, na verdade, com isso aqui eu apenas informei aqui,
né, deixa eu ver se ele não tá, se eu não esqueci de nada. Tools.net. Então agora eu poderia vir aqui na linha de comando e dar o comando .NET restore, tá? Ou posso também vir aqui e mandar ele restaurar aqui, ó. Ele vai fazer a mesma coisa. Então eu vou aguardar ele restaurar os pacotes aqui e retorno. Pronto, ele terminou, tá vendo, ó? Ele fez aqui, deu um build, fez toda a geração que eu precisava, tá, relacionada a essas dependências que eu tenho no meu arquivo de projeto. Então já posso fechar aqui e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui no projeto, né, uma nova pasta que eu vou chamar de Models. E aqui nessa pasta eu vou criar aqui uma nova classe C#. E essa classe eu vou chamar ela de produto. Tá? Nessa classe eu vou definir as mesmas propriedades que eu defini na aula onde eu mostrei como fazer a criação dessa aplicação usando o ambiente do Visual Studio. Tá? Então aqui, ó, eu vou colocar um system decimal aqui que ele está chiando, né? Então tá aqui a minha classe produto, tá? Que vai ser o meu modelo de domínio. Então a partir dessa classe ele vai me criar uma tabela produtos num banco de dados SQL Server, que eu vou usar o Entity Framework para isso, que é a abordagem Code First. Então, por uma questão de simplicidade, eu vou colocar todos os meus arquivos aqui nessa pasta Models. É claro que num projeto mais complexo, tá, a divisão teria que ser feita de uma maneira melhor, tá? Então eu vou criar uma outra classe aqui, ó, C#, e eu vou chamar essa classe aqui produto contexto, que é a minha classe de contexto. Essa classe, da mesma forma que quando eu usei o Visual Studio, ela é criada e ela herda da classe DBContext, tá? Então, para isso, eu tenho que criar uma referência ao Entity Framework Core. E nessa classe aqui, eu vou usar o mesmo código que eu usei na classe da aula do Visual Studio, tá? Definir aqui do construtor o meu contexto e aqui eu tenho um DB7. Então o DB7 vai representar a minha tabela, que está mapeando da minha classe produto para a minha tabela produtos, e o DBContext vai representar o meu banco de dados, né? As minhas tabelas do banco de dados. Então eu vou salvar, dou um Ctrl S, né? E agora eu vou criar uma classe aqui, uma nova classe C# que eu vou chamar inicializaDB.cs. E essa classe aqui, eu vou usar ela para preencher a minha tabela com algumas informações, de forma que quando a página for exibida, ela tem alguma coisa para mostrar. Então eu vou copiar e colar aqui um código, né? Então aqui é uma classe inicializaDB, aqui tem um método de inicializa, estou passando o meu contexto, estou fazendo a criação, estou verificando se a tabela produto já tem alguma informação. Aqui ele está chiando. Eu tenho que incluir uma referência aqui, ó, ao System Link, tá? Cadê esse N aqui? Então, Ctrl S para salvar. Então, se a tabela produto tiver dados, o banco de dados já foi alimentado. Senão, eu estou criando dois produtos aqui, ó, a caneta e a borracha. Estou incluindo no meu contexto e estou dando um Save Change. O Save Change é que ele vai fazer a persistência no banco de dados, criando a tabela e criando o banco de dados, tá? Então, aqui eu já tenho o meu modelo de domínio, a minha classe de contexto, tá? E agora a minha classe que vai inicializar os dados. Agora o que eu vou fazer? Eu vou definir o meu contexto como um serviço. E para isso eu vou abrir aqui, ó, na classe Startup, vou aqui nesse método Configure Service e vou copiar e colar aqui, ó, o código aonde eu vou definir o meu contexto, ó, Service Add DBContext, produto contexto, que é o meu contexto, tá? Estou usando o SQL Server e estou dando aqui um Configuration Get Connection String. Estou indo buscar a string de conexão, tá, com o nome de conexão SQL Server num arquivo app-sets que eu vou definir logo a seguir. Então aqui eu tenho que incluir aqui uma referência
a minha pasta Models e ao Entity Framework, né? Então eu vou ter que vir aqui e fazer isso na mão. Using Microsoft Entity Framework Core. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou verificar se não tem, se os erros sumiram, tá? Então, muito bem, o que eu fiz aqui? Ó? Registrei aqui o meu contexto, que é o produto contexto, como um serviço. Por quê? Porque dessa forma, ele vai ser injetado no meu controlador, no construtor do controlador, tá? Usando o recurso aqui de injeção de dependência da ASP.NET Core. E outra coisa que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou indo buscar a string de conexão, o nome dela é conexão SQL Server. Isso aqui tem que ser feito nesse arquivo aqui, ó, app settings, tá? Então eu vou definir aqui, eu vou colocar uma vírgula, tá? E eu vou copiar e colar aqui, ó, para mim ganhar tempo. Então eu vou copiar e colar aqui, ó. Tá aqui, ó. Dou um Ctrl S para salvar. Então aqui, ó, eu tenho uma seção Connection Strings. Ó, o nome da minha conexão é aquela que ele vai procurar aqui, ó, conexão SQL Server, né? E eu estou usando aqui o local DB, que é um banco de dados Lite, né? E aqui eu estou dando o nome do banco de dados. Eu vou mudar o nome do banco de dados aqui, ó. Eu vou chamar ele de produto teste, para você ver que ele vai criar o banco de dados com esse nome aqui no local DB. Então, como eu estou no ambiente Windows, eu estou usando aqui o Trusted Connection igual a True, tá? Então está aqui a minha string de conexão, já está definida. Outra coisa que eu tenho que fazer é que quando eu executar essa aplicação, eu preciso inicializar lá chamar minha classe inicializa BD e mandar ela preencher os dados, né? Então, ó, então eu vou definir aqui uma instância de produto contexto, que é o meu contexto, né? E eu vou chamar de contexto. E aqui, ó, eu vou usar a classe inicializa DB. Vou usar o método initialize e vou passar o meu contexto. Tá? Deixa eu salvar, ver se não tem nenhum erro. Então já está tudo pronto. Eu já posso agora partir para a definição do meu controlador. Tá? No meu controlador, ó, ele já tem um controlador criado para mim que eu vou aproveitar. Então aqui o que eu vou fazer? Ó? Nesse controlador, eu vou definir aqui uma instância do meu contexto, né? Aqui no início, tá? E aqui eu vou criar aqui um construtor. E é aqui que eu vou injetar o meu contexto, usando a injeção de dependência. Produto, contexto, vou chamar de conta. E agora eu vou atribuir esse... Pronto. Aqui ele está reclamando porque eu tenho que incluir uma referência à minha pasta Models, né? Então tá aqui, ó. Aqui é que eu usei os recursos da injeção de dependência da ASP.NET Core, injetando aqui no meu controlador uma instância do meu contexto que vai representar o meu banco de dados. E agora, olha, só para me apresentar, já que eu tenho o contexto, eu já posso acessar os dados da minha tabela, né? Eu já posso vir aqui, ó. Eu tenho uma instância de contexto, então eu vou aqui em produtos, olha lá, eu tenho acesso ao IntelliSense to list, que é um método que vai me retornar uma relação de produtos, tá? Agora, para mim poder exibir isso aqui, eu tenho que ajustar a minha view, né? Essa view aqui, ó, a view. Então, eu fiz isso aqui no método ActionIndex, a contrapartida dele é a viewIndex. Então eu vou abrir a viewIndex, vou deletar todo esse código aqui, ó, que ele gerou, não quero nada disso aqui, tá?
Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e copiar e colar aqui para ganhar tempo um código onde ele vai exibir aqui as informações do meu produto. Note que eu estou usando aqui uma view tipada, ó, onde eu estou usando um enumerable, estou usando aqui uma view fortemente tipada, tendo como base o meu modelo de domínio, que é o meu produto, tá vendo? Então ele está indo lá MVC Core, MVCF Core, que é o meu projeto, Models, que é a minha pasta Models, o meu modelo produto. E aqui eu estou exibindo o nome, o preço. Tá? Então, se tudo der certo, deixa eu salvar aqui. Quando eu executar essa aplicação, o que vai acontecer? Eu tenho um modelo de domínio definido, né? Eu tenho um contexto, o Entity Framework, com base nesse contexto, vai mapear essa classe produto para essa tabela produtos. Tá? Ele vai obter a string de conexão, vai criar o banco de dados, criar a tabela, vai usar a classe para inicializar os dados, vai preencher as tabelas com essas duas informações, vai chamar aqui o método, vai injetar o contexto aqui no controlador, no construtor do controlador, né, home controller, e no mapeamento aqui na rota definida aqui nessa aplicação, tá, ele está chamando o home controller, o método index, que vai chamar a view index, que vai exibir a minha relação de produtos. Tá? Para fazer isso, eu vou dar aqui, ó, eu vou limpar a linha de comando aqui. Tá? Uma coisa que eu queria falar que eu não tenho feito aqui é que eu poderia, ao invés de usar o terminal da linha de comando, eu posso dar um Ctrl Shift ponto, ele vai me abrir uma janela de terminal aqui no Visual Studio Code. Eu poderia dar todos os comandos aqui, tá vendo? Ele foi lá na pasta do meu projeto. Mas eu vou fazer, como a janela é pequena, eu vou fazer aqui no terminal de linha de comando. Deixa eu fechar todos os arquivos aqui, tá? Vou abrir aqui o terminal da linha de comando e vou dar o .NET Run. Quando eu fizer isso, ele vai dar um build e executar a minha aplicação. Como eu não desabilitei a telemetria, eu vou dar uma pausa no vídeo, né? Esperar ele terminar. E aí nós vamos executar a nossa aplicação. Pronto, a execução do comando terminou. Então aqui ele está me dizendo que a nossa aplicação está escutando no seguinte endereço, no localhost porta 5000. Tá? Então eu vou abrir aqui o navegador. Deixa eu diminuir aqui o tamanho aqui da janela, né? E vou navegar até esse endereço. http://localhost:5000. Se tudo der certo, ele vai abrir aqui para minha página index e exibir aqueles dois produtos cadastrados. Tá aqui, ó. Tá? Deu tudo certo. Agora eu vou verificar se o banco de dados foi criado mesmo. Então eu vou abrir aqui o meu SQL Server. Manejamento Studio, né? Então aqui, ó, eu vou me conectar à instância do meu servidor local DB. Vou dar um connect aqui. Vamos ver. Então, se tudo deu certo, ele vai ter que ter criado aqui, ó, a tabela produtos teste, tá vendo, ó? Tabela produtos, mapeou para a tabela produtos e as colunas ID, nome e preço, conforme nós definimos no nosso modelo de domínio. Eu vou selecionar algumas linhas, ele deve exibir aquelas duas informações que nós incluímos, né? Lá, caneta e borracha. Então tá aqui, tá? Nossa aplicação ASP.NET MVC criada totalmente fora do Visual Studio, usando o Visual Studio Code, né? O Yeoman, o NetCree, a ASP.NET Core e o Entity Framework Core. Tá? Até a próxima semana.